Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Ter hoje a satisfação de receber o Jonas. Não vou arriscar de falar o sobrenome dele, ele vai compartilhar conosco o sobrenome dele. O Jonas é conselheiro, além de um executivo de grande sucesso, uma grande carreira. Hoje ele está posicionado como conselheiro, compartilhando todo o conhecimento, tudo aquilo que ele adquiriu durante a sua jornada com empresas, ajudando e apoiando empresas no momento estratégico que elas estão vivendo e vivenciando. Jonas, obrigado por ter aceito o convite. Falei que não ia me arriscar para falar o teu sobrenome. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e estar aqui conosco para poder falar da tua história, da tua jornada e do teu momento profissional. Luciano, muito obrigado pela oportunidade. Vou então tentar te ajudar com o sobrenome, né? Laurinavicius é um sobrenome russo, na verdade é lituano, né? Então tem essa origem no leste europeu, é difícil de pronunciar mesmo. Imagino que você tem esse problema só comigo, né? Não, com todo mundo que tenta identificar, né, como é que fala esse nome, tem essa dificuldade, é um desafio realmente, né? São 13 letras. Jonas, para o nosso telespectador conhecer a tua carreira, a tua história, né, as empresas que você passou, as posições importantes que você encabeçou, transformando empresas, resultados, o que você pode compartilhar dessa tua jornada profissional? Eu sou um profissional que estou há 30 anos, né, 32, no varejo, né, o varejo brasileiro realmente é um desafio, né, Luciano? O varejo brasileiro, ele é barriga no balcão realmente, né, e fazer as empresas com uma condição de competitividade muito grande e fazer as empresas desempenharem, né, resultados para acionista, stakeholder, né, cliente no centro. Então, realmente minha carreira foi no varejo 32 anos, boa parte dela na área de supply, na área de distribuição, planejamento de estoques e comercial, e os últimos anos, né, desempenhei um papel de CEO no grupo DPSP, né, que é aquele responsável pelas drogarias a São Paulo, né, e a Pacheco, né. São duas marcas realmente centenárias, né, e que tem hoje um mindset ainda no consumidor muito forte de farmácia. E você lá atrás, quando iniciou a tua jornada, já tinha esse direcionamento da logística, do varejo, foi acontecendo? Como é que você explica para nós esse sucesso que você tem tido na tua trajetória, Jonas? A minha carreira, Luciano, eu sou um engenheiro, né, de formação, e eu comecei na indústria, como todo engenheiro vai para a indústria. Na indústria eu trabalhei em fábricas, e eu sou daquela filosofia Lean mesmo, né, o Lean Manufacturing, onde a gente implementou nas fábricas toda a filosofia, né, de estoques mínimos, os processos mais, vamos dizer assim, coordenados e sincronizados, com grandes resultados de produtividade. Então, eu fiz carreira na indústria e depois o bichinho do varejo me mordeu. Até foi interessante, porque a primeira empresa era uma empresa de moda, né? Foi a C&A no Brasil. Ela estava já até com uma certa... eu estava com 20 anos já no Brasil. Em 1995, eu ingressei no varejo na C&A. Fui convidado a trabalhar na C&A. E é engraçado, né? Eu saí da indústria para o varejo, que é uma mudança radical, e saí da área industrial para a área de logística. Quer dizer, eu fiz duas mudanças simultâneas, né? Que a área de logística até então não era a minha praia, era coordenar a indústria, né? A produção fabril mesmo, como engenheiro, mas já estava em liderança. E depois ainda mudei para a logística e depois da indústria para o varejo. Foi uma mudança bem radical, né? Falando exatamente desse último ciclo teu, de 7 anos como presidente dessa grande empresa, quais foram os seus principais desafios? Como é que estar no comando de uma empresa desse porte? Como é que você conseguiu entregar
brilhantemente os resultados que você entregou, Jonas. Bacana. Então, é uma empresa de 29 mil funcionários, né? Quando você pensa em 29 mil funcionários, Luciano, realmente é uma cidade para cuidar, né? Então, precisa ser o prefeito, ter a subprefeitura, né? Então, realmente, uma diretoria forte é importante o CEO ter, né? Mas tem uma coisa que eu acredito muito numa empresa desse tamanho, né? Com mais de 1.500 lojas, né? E na minha gestão foram quase 450 lojas inauguradas ou remodeladas, né, no período como CEO. Eu acredito muito no propósito que a empresa tem que ter para com o funcionário, né? Para com o cliente, e ser muito inspirador internamente para quem está trabalhando lá, né? Porque você pensa, por exemplo, um balconista, um atendente, né? Um farmacêutico, ele tem que trabalhar num regime realmente todos os dias da semana, com escalas. Tem uma questão de que ele tem que atender um público. O público numa farmácia, Luciano, é um público que não vem lá para se divertir, né? Normalmente ele tem alguma doença, ele tem uma necessidade ou na urgência, que pode ser uma doença aguda, de familiar, dele mesmo, ou de filhos, né, de parentes, ou uma doença crônica, que também não é bacana, às vezes é o primeiro diagnóstico de um hipertenso, de um diabético. Então, os ânimos não são aqueles ânimos, né, para um cliente como vai comprar uma roupa, que eu trabalhei muitos anos na área de moda, é uma indulgência a área de moda, né? A pessoa vai lá para fazer uma compra prazerosa. Na compra de farmácia é uma compra técnica, né? Uma compra, primeiro, que ele precisa achar o produto que ele procura, porque ele está com uma receita. E o segundo, normalmente ele está com uma necessidade de amparo, uma necessidade de olhar no olho. Então, eu como líder da drogaria, o que eu procurei fazer? Entender quais são realmente os caminhos que um líder desta empresa deveria ter junto aos funcionários. Então, os caminhos eram de fazer as pessoas entenderem que o atendimento não era simplesmente vender um medicamento. O atendimento era realmente atender às necessidades, principalmente do momento daquele cliente. Então, entender qual é o estado mesmo de humor dele, se ele precisa de um amparo, de um aconselhamento técnico, porque o farmacêutico pode dar esse aconselhamento, né? Então, pensa que ele está sendo o primeiro diagnosticado a ter diabetes, por exemplo. Ele vai ter que ser um dependente da insulina, e ele vai aplicar a insulina subcutânea, né? E essa aplicação, ela gera como se fosse um calo, porque vai ficando mais densa a condição da pele, né? Ela vai ficando mais rígida. Então, o farmacêutico tem que fazer uma instrução. Bom, é a primeira vez que o senhor está comprando um medicamento de diabetes, então a gente pode te ajudar. É bom fazer um revezamento onde você vai aplicar, na perna, na barriga, né? Atrás do braço. Tem o Iridoide, por exemplo, que é um gel para você passar para poder dissolver esse calo. Então, todos esses cuidados, né? Falar que tem uma forma de controlar muito bem, que não precisa se desesperar. Como é que você encaixa isso para um paciente, na verdade, que não é nem cliente, né? De verdade, ele é um paciente. Então, eu, como CEO, eu sempre procurei ver o lado do cliente, quais são as necessidades dele, e tentar traduzir isso na empresa para toda a estrutura, né? Porque quando o líder da empresa conhece nos detalhes pormenores os seus clientes, tem grande chance de ter um bom resultado. Então, os resultados da empresa, como você citou, que foram realmente muito, muito expressivos, enquanto eu líder da empresa, estão ligados realmente a entender as necessidades dos clientes, colocar toda a equipe, o time, né, da drogaria, as 29 mil pessoas, de uma forma mais harmônica para atender 100% esse cliente. E aí a briga lá na avenida, porque tem muita farmácia, quem atender melhor, obviamente, vai estar com o cliente mais fidelizado, né? Isso é super importante. Agora, são 30 mil famílias, né? E aí eu vejo um desafio dobrado para um presidente. Primeiro, entregar os resultados que os acionistas precisam, né?
E quer queira, quer não, tem um contexto social que são 30 mil famílias que dependem do negócio. Como é que você lida com esses dois lados, Jonas? Entregando o resultado como você entregou, mas também lembrando sempre que são pessoas que hoje dependem de você para poder sobreviver. Então isso é bem legal. Tem alguns exemplos, né? A turma fala, Luciano, sobre ESG, né? O Environment, ligados aos 3 pilares, né? O social, o econômico e o ambiental, né? Você tem empresas responsáveis no guarda-chuva ESG, né? Assim, o que eu usei como ferramenta para que as 30 mil famílias estivessem, vamos dizer assim, também, de uma certa forma, responsáveis pelo resultado da empresa. Então, no ambiente financeiro, né, no stakeholder, olha, metas, cumprimento de prazos, cumprimento de rotinas. Então, isso era importante para garantir as 30 mil pessoas efetivamente, né, as 30 mil famílias, né, porque se multiplica por 3, aí são 100 mil pessoas, né, que dependem, né, eu sempre brincava em algumas reuniões, eu falava, a gente tem 100 mil bocas para alimentar. Muitas vezes em reunião com a diretoria a gente falava isso. E as 100 mil bocas para alimentar justamente são os filhos, as esposas, os maridos de quem trabalha, né? Uma sociedade. Acaba sendo maior do que muito município aí no Brasil, né? Então, como é que a gente faz esse engajamento da pessoa para entender que a empresa precisa lucrar e ela lucrando, ela vai continuar viva e crescendo? Segundo pilar, que eu acho que é super importante quando a gente fala em ESG, que é o pilar social. Nós implantamos alguns projetos, mas o mais representativo foi o programa de voluntariado que nós fizemos, Luciano. Nós fizemos um programa bem interessante, como a gente atende muito idoso na drogaria, né, que tem já alguma comorbidade avançada, alguma doença crônica. Então é uma pessoa idosa. E aí nós fizemos um projeto, esse projeto foi realmente da minha autoria, né, eu que trouxe para a empresa, até porque eu aprendi na CA muita coisa ligada a programas voluntariados, e a gente implantou um programa voluntariado muito interessante, que é atender lar de idosos carentes. Lar de idosos que são órfãos mesmo, porque eles já perderam o pai e a mãe, obviamente, né, por serem idosos, e às vezes os filhos abandonaram, ou por algum problema familiar, ou por exemplo, não teve oportunidade na terra de ter filhos, acaba sendo um idoso órfão. E tem muito lar de idosos que tem essa característica. E o programa de voluntariado, ele começou pequenininho, e este ano tem 4 mil voluntários, daqueles 29 mil, que visitam os lares de idosos. São mais de 15 instituições espalhadas onde a DPSP tem as lojas, e eles não vão lá só para prestar o serviço comunitário, que seria de assistencialismo, que seria o que a gente pode fazer, medir a pressão arterial, o grau de glicemia do sangue, ver se tem alguma coisinha na pele, pode ajudar com algum medicamento, e a gente doava, né, os medicamentos. Tem as fraldas geriátricas, porque as pessoas às vezes já estão numa fase de utilização noturna da fralda. Os cremes, né, que são super importantes por causa da secura da pele, as questões oftalmológicas. Isso a gente fazia bem também. Mas tem uma coisa que era muito legal, eu recebi muitos vídeos de idosos, as pessoas mandavam para mim através dos funcionários. A gente brincava de bingo, a gente fazia carteado com aqueles idosos, a gente fazia gincanas, a gente fazia salão de cabeleireiro, o dia do salão do cabeleireiro, vamos tratar o cabelo e o cabelo do idoso, da idosa, vamos maquiar, ensinar a idosa a maquiar, isso, aquilo, essas iniciativas são muito legais, porque isso realmente traz muito mais do que o assistencialismo, traz a palavra mesmo de uma sociedade correta, que é o que a gente pode doar nosso, que nada mais é do que o tempo e a boa vontade, né? Não tem investimento nenhum em fazer uma gincana, né, dentro de um lar de idoso, e funcionários vinham conversar comigo,
emocionados, chorando. O que você traz nessa hora, Luciano? Você traz o engajamento para o funcionário, fala, poxa, essa empresa é extremamente responsável com a sociedade que ela atua. Para o cliente que está comprando o produto lá, e teve algumas campanhas, a gente teve a maior campanha, nós fomos o maior arrecadador esse ano da campanha do agasalho, nós arrecadamos mais de 100 toneladas. Isso é inédito, nunca aconteceu em nenhum varejista. Por quê? Porque tem o engajamento do funcionário, e aí o cliente olha isso, porque o cliente quer também consumir de empresas que têm propósito. Então você dá propósito e engajamento para o funcionário e dá propósito da empresa para o cliente. Isso é o melhor dos mundos. Então essa é a essência do ESG. Muito bem, Jonas. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Jonas. O Jonas é conselheiro executivo. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Jonas. O Jonas é conselheiro executivo. Já disse aqui o que o amigo está fazendo nesse momento. Como é que está sendo essa experiência? Você, depois de acumular e continuar acumulando tanto conhecimento, tantas realizações, poder hoje ajudar empresas que talvez tenham as dores que lá atrás você conseguiu resolver de outras empresas, Jonas? Eu acho que todo conselheiro, Luciano, deveria ter uma carreira anterior como CEO. Porque aí realmente ele sabe quais são as dores, né, de uma empresa, do porte das empresas que eu trabalhei. Eu tive a oportunidade, Luciano, de só trabalhar com empresas gigantescas, com proporções ligadas ao tamanho de municípios, realmente. Na minha carreira foram mais de 10 empresas, todas em grandes proporções. Então o conselheiro, o papel dele é não fazer, né? Mas ele precisa, de fato, aconselhar, né? Eu participo do IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? E o IBGC dá muitas dicas, né, no sentido de você fazer o papel adequado, né, desempenhar o papel adequado de um conselheiro. Mas o conselheiro também precisa conhecer, Luciano, em detalhes, sobre a empresa que ele trabalha. Porque ele vai ajudar na mesa, no management team, né, do board mesmo, junto com a diretoria e o CEO, a tomar as decisões mais estratégicas da empresa. Se nós vamos produzir ou comprar, se nós vamos fazer um M&A, se está na hora de encolher a nossa operação para melhorar o resultado, se está na hora de ampliar aproveitando uma geração de caixa, né? Se tem que fazer uma estratégia ou não ligada ao ESG, essas questões de clientes. Então a estratégia de uma empresa ela é gerida por um conselho, e o conselho, em vez de ficar no micromanagement, né, que tem esse erro hoje nas empresas, de ficar muito lá no micromanagement, né, definindo quem que o CEO vai contratar, esse tipo de coisa, isso é uma falha de conselhos, né, no meu entender, porque tem que deixar o CEO com uma certa autonomia, de montar o seu time e de fazer os resultados acontecerem. Então, como CEO, eu aprendi esse lado, né, do que me estorvava um pouco. E como conselheiro, com a ajuda do IBGC, né, que é um órgão muito interessante de educação para conselheiros, e mais a prática, né, e a dinâmica do conselho, eu estou aprendendo também muita coisa e estou podendo contribuir com conhecimento. A empresa que eu trabalho é uma empresa multinacional, tem mais de 23 países, e ela está ligada à inteligência artificial. A empresa chama Online, é uma empresa muito interessante, porque hoje, pensa no seguinte, Luciano, para você entender a dinâmica de abastecer um estoque determinado, que seja virtual, num CD, na loja ou no e-commerce, é muito difícil fazer nos métodos antigos. Porque hoje
o e-commerce acelerou. Você compra pela internet, retira na loja ou entrega na tua casa. Como é que você vai prever o que você precisa ter de estoque em cada lugar? Então, a empresa ela é especializada nisso e eu estou ajudando como conselheiro. A minha expertise é varejo. Eu sou responsável pela América do Sul como conselheiro pela questão do varejo. Agora, além de conselheiro, eu percebo que você tem realizado uma atividade paralela que é participar de eventos e compartilhar a tua história, a tua trajetória, para incentivar, para motivar, para desafiar pessoas, né? Como é que está sendo essa experiência? Como é que você tem recebido esses convites, Jonas? São muitos convites, né? O teu foi um aqui, aliás, acho um altíssimo nível, né? O Prime Leads eu já acompanhava, eu já participava, né? Como telespectador e assistindo aos seus programas, que são muito ricos, né? No mundo corporativo, com gente muito qualificada. Sinto honrado de participar. E os convites estão acontecendo mesmo, muitas pessoas querem aproveitar o meu momento um pouco aqui, né, entre transição de carreira, porque eu ainda continuo na jornada ainda como CEO, né, estou em algumas namoros com algumas empresas e essa cadeira de conselho que dá para levar em paralelo, né, mesmo sendo CEO. Então, algumas palestras eu estou fazendo na área de supply, outras na área de estratégia, algumas consultorias já aconteceram e alguns programas de gravação, podcasts, programas de televisão como é o teu aqui. Então a vida está bem agitada. Eu sou advisor também de alguns fundos de investimento, então eu faço por semana pelo menos 1 ou 2 reuniões com fundos de investimento. Hoje por acaso eu tenho uma, daqui a algumas horas, que são fundos que querem entender um pouco sobre o varejo brasileiro. São fundos internacionais, nacionais, né, ligados porque saem os resultados das empresas e eu acabo participando, né, tecnicamente da informação para eles, do conhecimento. Está sendo bem interessante, Luciano, esse momento de carreira um pouco mais de educação, de conhecimento, do que só execução no dia a dia, né, que nós estamos imersos sempre na liderança de grandes empresas. A gente tem há 12 anos já, Jonas, mentorando, apoiando executivos C-level, presidente, vice-presidente, diretores, na sua trajetória profissional, né? E eu percebo que o grande desafio deles é tentar equilibrar os diversos personagens que nós vivemos, né? O executivo, o pai, o marido. Como é que você conseguiu conciliar a tua família com esse sucesso profissional que você vem registrando até aqui, Jonas? Você viu que o meu filho está fazendo aqui uma filmagem, né? Para depois soltar no meu LinkedIn e no Instagram. A pergunta foi de propósito. É isso aí. E aí, é isso mesmo, fazer a família estar integrada ao trabalho como se fosse uma extensão do seu lar. Eles visitaram muitas lojas comigo, fizeram muitas auditorias em compras e me trazem, né, os feedbacks do que deu certo, do que deu errado. Então, é tudo integrado, né? Eu acho que não deve ser separado, eu acho que a gente tem que ter um momento dosado para cada coisa, mas não deve ser separado, deve ser uma coisa, não deve ter fronteiras entre a carreira e a família e o lazer. Tudo deve ser integrado, porque aí fica tudo mais leve. Eu sempre levei meu notebook em férias e nunca fiquei chateado por isso. Eu sempre levei filho junto para visitar uma loja no final de semana e eles dão risada, porque virou, pai, não está funcionando bem isso aqui, né? Então, e o pai é culpado, né? E o pai é culpado. Fala, pai, cuidado aí que senão você vai perder o emprego, porque o negócio não está bom. Então é bem interessante. Muito bem, Jonas. Eu tenho 30 segundos para encerrar a nossa conversa. Certamente há aí telespectadores que sonham em chegar onde você chegou hoje na sua vida como profissional. 30 segundos, que dicas que você pode deixar para esse telespectador? Que você acredite muito em você, porque todo mundo tem o seu valor e a sua condição. Mas tem 2 coisas super importantes, além de você acreditar no seu potencial. Você precisa ter muito trabalho, muita perseverança, muita garra e muita fé em Deus. Porque se você não tiver fé, se você não acredita no seu potencial e não acredita que você vai chegar lá, dificilmente você chega. Então, acredite em você, trabalhe muito, trabalhe incansavelmente, porque um dia você chega lá através da fé que vai mover você para onde você quiser, o maior patamar que você puder atingir. Aonde você estiver, no patamar que você tiver, você atinge. Muito bem, parabéns pela tua trajetória, mais uma vez obrigado pelo prestígio de tê-lo aqui
na Prime TV. O programa está à sua disposição. Sempre que o amigo tem algo para compartilhar de novo com o nosso telespectador, o convite é permanente. Obrigado, Jonas. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group.